Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Entrando aqui para conversar com o Dr. Caio a respeito da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Qual é o prazo da LDO? Vocês já receberam na Câmara de vocês? Vamos ver se a gente precisa correr para aprovar ou não é necessário correr. Será que dá para analisar com calma? Esperar um minutinho. Vamos lá, aceitar. Vamos ver se deu certo. Certinho. Oi, doutor, tudo Tudo bem, bem? doutora? Ó, te chamei aqui para te fazer uma pergunta. Alguns vereadores estão preocupados se devem correr para aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. E alguns se afobam, né? Ai, meu Deus, chegou na Câmara, eu tenho que aprovar correndo tudo e não vou conseguir estudar ou ler a matéria. Me diga, doutor, preciso correr para aprovar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias? Não, de jeito nenhum. Vocês têm um prazo para analisar, discutir e votar a proposta de lei de diretrizes orçamentárias. É um erro muito grande quando a gente ouve falar que o prefeito enviou a proposta para os vereadores aprovarem. Não é verdade que o prefeito manda as propostas para os vereadores aprovarem. Ele envia as propostas para os vereadores analisarem, discutirem e votarem. Então vocês têm prazo para isso. E qual é o prazo? De maneira muito simples, o prazo é aquele que está previsto na sua lei orgânica municipal. Ah, na minha lei orgânica municipal não diz nada sobre isso. Então eu percebo que existem duas possibilidades. Ou o seu município vai copiar o prazo da sua Constituição Estadual, ou o seu município vai copiar o prazo do ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 35, parágrafo 2º. Vai copiar como, se não está escrito na lei de orçamentária anual? É verdade, na lei de orgânica do município. Bem, ele não vai copiar no sentido popular da palavra. Ele vai aderir, ele vai adotar um desses prazos e não haverá riscos para o prefeito se assim ele o fizer e vocês também. E qual é o prazo padrão previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 35, parágrafo 2º? O prazo é para a lei de diretrizes orçamentárias que ela seja encaminhada pelo chefe do Poder Executivo até 8 meses e meio antes do final do ano, ou seja, até o meio de abril. Esse é o prazo que ele tinha como regra geral. E a Câmara tem até o fim do primeiro período legislativo. Como assim? Traduzindo. Até que a Câmara entre de recesso é o prazo que ela tem. Ah, qual que é o prazo que quando começa o meu recesso? O recesso do meio do ano onde ele existir, viu? Então, o recesso do meio do ano na sua cidade começa que dia? Ah, aqui na Câmara, na sua Câmara, melhor dizendo, começa no dia 17 de julho. Então, os vereadores têm até o dia 17 de julho para votar. Ah, e se eles não votarem? Então, eles não podem entrar de recesso até que eles votem. Ah, na minha cidade o recesso começa antes, começa no dia 1º de junho. Beleza? Então tem que votar até antes do dia 1º de junho, caso contrário não podem entrar em recesso. Ah, na minha cidade não tem mais recesso no meio do ano. Qual é o prazo? Final de julho, até o último dia de julho. Enfim, esse é o parâmetro e vocês têm um bom tempo ainda para analisarem. Nós temos um curso gravado na nossa plataforma sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e nós recomendamos que vocês assistam, se inscrevam, não percam a oportunidade de estudar. São vários pontos que vocês têm que colocar, critérios de limitação de empenho, possibilidades de pagamento de hora extra quando ultrapassar o limite prudencial de gasto com pessoal, analisar a importância de se colocar ou não percentual de suplementação,
colocar vários parâmetros que são trazidos pelas leis em geral, como a lei de responsabilidade fiscal. Bem, doutora Priscila, acredito que essa seja a resposta para a pergunta e fico à disposição dos nossos colegas aí, dos nossos alunos, tanto eu quanto a senhora, né? Mas eu quero fazer mais uma pergunta. Essa pergunta é simples. A gente sabe que aqui no nosso Instagram tem várias pessoas que não são vereadores, que não são políticos ainda, né? Mas que lá na frente desejam eventualmente concorrer a um cargo político, né? Ser um agente político dentro do seu município. De forma geral, básica, assim, rápida, o que é a LDO? O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ok, muito obrigado pela sua pergunta. Para quem ainda não está acostumado com essa terminologia, a LDO é a sigla referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias. E esta lei, basicamente, ela vai ter duas funções. A primeira função dela é servir como referência para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. E acredito que você também não saiba o que seja a Lei Orçamentária Anual. Então, de maneira bem mais simples, é o seguinte: o dinheiro que a prefeitura tem para usar, assim como a Câmara, não vem do nada. Esse dinheiro foi tirado dos trabalhadores, foi tirado do povo que está produzindo, dos empreendedores, da sociedade. Esse dinheiro que o poder público tem para gastar, ele vem do suor da população. E esse dinheiro não é suficiente para fazer todas as coisas maravilhosas que o poder público diz que vai fazer. O poder público diz que vai dar saúde, segurança, educação, lazer, transporte, turismo e mais um monte de coisa maravilhosa, mas não dá para fazer tudo. Então é necessário que o dinheiro público, que é finito, que é pouco mesmo, seja usado de maneira consciente, conforme as prioridades do seu município, para conseguir fazer o pouco que é mais urgente. Não dá para fazer tudo, vamos fazer o que dá para fazer. O que nós vamos fazer? Aquilo que é mais urgente, eu acredito. Tá, mas quem vai dizer o que é mais urgente? É o padre, é o pastor, é o time de futebol? Não, é o povo. É o povo que vai falar. Mas como que o povo fala? Através dos seus representantes, dos vereadores. Mas como que eles fazem isso? O prefeito faz uma proposta de como ele vai gastar o dinheiro do povo e manda para os vereadores, que têm o poder de autorizar ou não, e inclusive de fazerem mudanças. Então, os vereadores que autorizam o prefeito a gastar o dinheiro do povo através de uma lei. E existe uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal que diz que qualquer centavo gasto precisa estar de acordo com as leis orçamentárias aprovadas. E existem 3 leis orçamentárias no sentido amplo, que são chamadas de instrumentos de planejamento. Uma delas é o Plano Plurianual, que tenta dar um planejamento de longo prazo, que na verdade não é longo nada, que ele só tem a vigência de 4 anos. Então aí no município, a lei que trata do dinheiro público com um planejamento de mais visão é o PPA, vigência só de 4 anos. E para o PPA, ele não fala detalhadamente quantos centavos vão ser gastos com material de limpeza na educação, ele não fala isso. Ele coloca grandes ideias, grandes objetivos, grandes metas. A gente quer reduzir o analfabetismo aqui no município, a gente quer melhorar a proficiência em língua portuguesa, passar de 5,7 para 9,6 nos próximos 4 anos o nosso índice no IDEB. O PPA dá essas grandes ideias. Já nós temos que aproximar isso do mundo real. Como que a gente vai fazer então para alcançar essas grandes ideias? A gente precisa de uma lei que vai detalhar os direcionamentos, as diretrizes. Então a lei de diretrizes orçamentárias, ela faz um meio de campo entre o PPA, que representa as grandes ideias, os grandes objetivos, e a lei orçamentária anual, que vai detalhar cada centavo, como que cada centavo vai ser usado para alcançar os grandes objetivos. A lei de diretrizes orçamentárias, portanto, tem essa função, mas não apenas essa função de servir como referência para aproximar e para elaborar a proposta de lei orçamentária anual. Existem outros parâmetros que nós não vamos falar aqui. Quem tiver curiosidade, assista o nosso curso sobre lei de diretrizes orçamentárias, e não é nem porque eu não quero falar, não. Não é porque eu não queira falar. É porque é muito assunto, não dá tempo de falar apenas em uma live de alguns minutos. Mas já repito aqui, questões como critérios de limitação de empenho, pagamento de hora extra se ultrapassar o limite prudencial de gasto com pessoal, suplementação. E para eu conseguir te falar isso, eu tenho que te explicar o que é critério de limitação de empenho, tem que te falar o que é empenho.
Eu tenho que te falar o que é limite de gasto com o pessoal, qual que é o limite, o que é limite prudencial, tenho que te falar o que é crédito adicional. Então, não dá para votar a LDO sem ter o conhecimento. Mas você que não é vereador e tem interesse de ser vereador um dia, nós estamos gravando conteúdo justamente para te ajudar. Por quê? Porque você vai explicar para a população, quando você for pedir o voto, que você já sabe o que o vereador faz. Já sabendo o que o vereador faz, você já sabe quais compromissos você consegue assumir e quais compromissos você não pode assumir. E isso vai te ajudar a aproximar do futuro eleitor. Devolvo a palavra, doutora Priscila. Era isso, doutora. As perguntas, né? Era só uma, daí surgiu Tá mais ótimo. Era isso. Quero convidar todos, então, a assistir o nosso curso de LDO. E eu acho que vai dar uma louca aí nos idealizadores do vereador sensato e vai sair com um valor bem em conta, Sério? né? E no mais, convidá-los então para participar da live de segunda-feira, de terça-feira, quarta-feira e quinta-feira da semana que vem. Essa de sexta foi uma extra, Exatamente. né? De vez em Não quando, estava de vez em quando planejada, teremos umas dessas. mas a gente aparece por aqui. Tá ótimo. Era isso Até... aí. Muito obrigada, Obrigado, doutora. doutora. E até a Até breve, próxima. pessoal. Um abraço. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.